Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós acompanhamos ontem a votação no Senado da medida provisória 936, que ela agora é lei, né? Ela foi para a sanção da presidência da República. E nós temos hoje aqui o analista político André Santos, que é assessor parlamentar do DIAP, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Nós já tivemos aqui um companheiro a semana passada e, como conversamos, o DIAP vai ser presença permanente aqui na nossa live, porque estão acontecendo diariamente medidas provisórias e ações que mudam, os contratos de trabalho, que afetam a nossa ação dos trabalhadores no chão de fábrica, e o DIAP tem esse papel super importante de assessorar os sindicatos para mostrar para que lado devemos seguir do ponto de vista de políticas estabelecidas que alteram a vida dos trabalhadores. Um bom dia para você, André, tudo certo com você aí na sua casa, com a sua família? Tudo certo, tudo bem. Numa correria, né, nesse novo momento que nós todos estamos passando aí, mas nos adaptando a isso. Mas Adaptando a está tudo isso. bem. É isso mesmo. E também deixando claro aqui que o André fala conosco direto de Brasília, porque eles estão lá coladinho no Congresso Nacional, na Câmara mais o Senado, para poder fazer para nós análise como ele vai fazer agora. Então, foi votado ontem no Senado, na verdade, uma votação simbólica, com pouquíssimas ou nenhuma alteração relevante do que foi aprovado na Câmara com os deputados. Eu queria saber com você, objetivamente, o que isso muda em relação aos nossos trabalhadores, né, que chega em torno de 60 milhões, se eu estou com o número correto aqui, de trabalhadores CLTistas com carteira assinada, e também de que forma isso norteia a luta sindical daqui para frente. É com você, André. Bom, eu não dei bom dia para ninguém, ou boa tarde, na verdade, Boa né? tarde. Boa tarde para o pessoal, todos os trabalhadores e trabalhadoras. Bom, eu acho que isso foi um avanço do ponto de vista, em alguns pontos, obviamente. A MP ela chegou com algumas amarras que deveriam ser ali consolidadas e melhor distribuídas ou melhor desamarradas no Congresso Nacional. Uma delas era a participação do sindicato. A participação do sindicato, de acordo com o texto original da medida provisória, ela se dava a partir do salário de R$ 3.000 de um trabalhador. Ok. Então, isso afasta boa parte dos sindicatos desse contexto de negociação. E, na verdade, o texto ele trouxe agora um outro olhar para isso. Ele traz a partir de um salário e meio, salvo engano, R$ 1.500, em torno de R$ 1.500, aonde aí sim o trabalhador vai ter um amparo do sindicato, com um diferencial a mais, que caso o acordo individual feito entre o trabalhador e a empresa, o trabalhador e o empregador, caso esse acordo individual seja inferior ao acordo que tem da convenção ou do acordo coletivo do sindicato, aí prevalece o que for melhor. No caso, em geral, o do sindicato pode ser melhor. Então, isso fortalece a entidade sindical, isso fortalece os direitos sociais que os trabalhadores conquistam através do sindicato. Então, eu achei esse passo também extremamente importante. E é importante também a gente observar o cenário em que nós estamos. Nós viemos de um processo eleitoral onde elegemos um Congresso Nacional que tem características extremamente neoliberais, que tem características que não condizem com o amparo social através de leis. Então, o Congresso foge dessa linha. E aí nós temos um governo, um poder executivo, que também tem essa linha. Basta a gente analisar aí as políticas públicas que são desenvolvidas pelo governo através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que vem com uma visão totalmente neoliberal, desconstrução de regras de amparo sociais. A gente viu com a reforma da Previdência, a gente viu já no governo Temer a reforma trabalhista, e eles querem aprofundar a reforma trabalhista com a carteira verde e amarela, que foi uma MP que não prosperou no Congresso Nacional, por ação das entidades sindicais. Então, a gente tem visto assim que a luta sindical, os dirigentes sindicais têm conseguido avançar em alguns pontos, mesmo num cenário extremamente adverso, que não só o cenário da pandemia, do Covid-19 que nós estamos passando, mas sim um cenário onde nós temos um Congresso que é resistente às nossas pautas e um Poder Executivo que é mais resistente ainda às nossas pautas. Então, há que se comemorar, na minha visão, que houve avanços
dentro do ponto de vista do que é possível na medida provisória 936. Então, esses avanços foram consolidados ali na Câmara dos Deputados através do relator, o deputado Orlando Silva, que veio para o Senado e que teve uma discussão, não sei se vocês, claro que acompanharam, Sim, a medida provisória poderia ter sido votada na semana passada. sim. Porém, aí teve uma série de acordos e negociações e aí prosperou para que ela viesse a ser votada da forma com que o texto foi apreciado ontem, sem muitas modificações, nessa semana. Então, isso mostra a força que o movimento sindical está exercendo hoje na construção dessas políticas públicas, em especial dentro do Congresso Nacional. Porque no Poder Executivo nós temos uma dificuldade de diálogo muito grande no Poder Executivo. E aí estamos tendo como canal de diálogo o Poder Legislativo, que tem, em via de regra, sido um pouco mais sensível às demandas do movimento sindical. Agora, poderia ser melhor? Não tenho dúvida que poderia. Sem dúvida, nós poderíamos ter melhorado muito mais essa medida provisória, corrigindo alguns equívocos que foram feitos no passado com relação à reforma trabalhista, melhorando em alguns outros pontos que são necessários de melhorar dentro da legislação atual, mesmo tendo essa perspectiva que ela é uma coisa pontual para a questão da pandemia, da manutenção dos empregos, enfim. Mas, dentro desse cenário, eu acho que foi o possível de se fazer e eu acho que o movimento sindical está de parabéns nesse sentido. Nós, só para concluir, nós vimos aí que teve uma medida provisória que foi a 927, que vai ainda ser votada na Câmara dos Deputados para depois ir para o Senado. É uma medida provisória extremamente agressiva a direitos sociais, a direitos dos trabalhadores. O objetivo dela era permitir o desligamento dos trabalhadores das empresas, ou seja, a demissão dos trabalhadores nesse momento de pandemia, e não a preservação de empregos, como foi a 936. E a 927, quando veio, ela veio e fez com que o movimento sindical atuasse para que o governo mandasse essa outra medida provisória, que era a 936. Então, veja que a atuação conjunta do movimento sindical em temas consensuados, onde delimitaram que a pauta, nós temos 5 pontos a tratar, delimitaram ali quais seriam esses 5 pontos e foram atuar conjuntamente, de forma consensuada nesses pontos. E isso foi, de certa forma, na minha opinião, vitorioso para o movimento sindical e para os trabalhadores, sem dúvida. Com certeza. E em relação ao movimento sindical, qual seria, nesse momento, a sua posição de direcionamento em relação a uma nova articulação e a esse novo papel que ele vai precisar exercer a partir desta aprovação, né, da continuação? Qual será o papel do movimento sindical? Você comentou comigo aqui, antes de a gente começar aqui a gravar, que é necessário agora uma grande articulação, uma união para uma ação de consenso. Queria que você deixasse isso mais claro aqui agora para a nossa audiência. O que foi possível demonstrar com a atuação do movimento sindical na medida provisória 936 foi que, quando se atua em conjunto, dentro daquelas bases de consenso que existe, óbvio que existem divergências, isso em todo o setor da sociedade vai existir, Claro. existem algumas divergências, mas ao invés de dar visibilidade para as divergências, na verdade, vamos dar visibilidade para aquilo que há de consenso entre as entidades. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Entrando nessa linha de consenso, há um reforço de unidade de ação das entidades sindicais, que isso traz um resultado positivo para os trabalhadores na confecção de políticas públicas, de leis, de amparo social, que os trabalhadores vão ter uma necessidade muito grande a partir de agora, em especial no pós-Covid. O pós-Covid ele vai ser muito mais agressivo para a sociedade, do ponto de vista econômico, obviamente, muito mais agressivo para a sociedade, em especial para os trabalhadores, aí eu digo a sociedade economicamente ativa, vamos dizer assim, que seriam os trabalhadores, porque aí sim vão vir medidas, vão vir não só medidas provisórias, mas projetos de lei, entre outras propostas que venham a flexibilizar direitos na tentativa de resgatar um processo econômico mais vantajoso. Aí vantajoso a gente tem que ver para quem? Para o setor econômico, para o governo, então, mas com certeza não para os trabalhadores. Sim. Então, buscar essa unidade de ação entre as entidades sindicais, centrais, confederações, federações, os sindicatos, para mostrar para os trabalhadores que as entidades estão ali justamente para poder atuar de forma conjunta na defesa dos direitos dos trabalhadores, é extremamente necessário para não só reforçar a presença dos trabalhadores nas entidades e na luta sindical efetivamente, como também reforçar o papel das entidades sindicais do ponto de vista institucional que ela exerce
nesse conjunto da democracia que nós temos. Obviamente que falar em democracia hoje está sendo assim, às vezes até virou clichê você toda hora falar em democracia, mas está sendo extremamente necessário que possamos falar em democracia. E o sindicato, ou o movimento sindical, é um dos pilares, se não o principal pilar, é ele que faz com que a democracia se sustente efetivamente, em especial nesse cenário que nós estamos vivendo. Muito obrigada, André. Bacana a sua participação aqui, super importante. Você passou conceitos fundamentais para a nossa audiência. Esse programa aqui ele vai ao ar todos os dias para os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos e para toda a população que nos acompanha, porque ele vai para o YouTube e para o Facebook também. E acredite, com certeza você colaborou e muito com o nosso conteúdo de hoje. Eu quero agradecer a sua participação e já deixar aqui aberto, né, o convite para próximas participações, porque as coisas estão, eu falo com a nossa audiência aqui, as coisas estão mudando a cada segundo. Todo dia tem uma mudança e nós precisamos de informações responsáveis, de órgãos como o DIAP, que está aí ao lado do Congresso Nacional, avaliando, observando ali, basicamente é um contato direto, né? É um contato direto. Contamos com você aqui mais vezes. Obrigado pela sua participação. Obrigado, podem contar comigo e com o DIAP, com toda a equipe do DIAP sempre. Valeu, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos.